Fato! A palavra fé aparece apenas uma vez no Antigo Testamento, mais especificamente em Abacuque 2:4. Já no Novo Testamento a palavra aparece 240 vezes. Eu sou Renan Vitor e você é muito bem-vindo no Pensar Teológico. Fala galera do canal Pensar Teológico, seu irmão Renan Vitor aqui. Como vocês podem perceber, eu estou aqui nesse terceiro vídeo aqui dessa série sobre questões de doenças emocionais, fugindo do calor, né, me abrigando aqui debaixo dessa sombra. E eu queria falar hoje sobre um tema muito interessante. Você sabia que grande parte assim dos problemas emocionais que acontece, assim, envolve evangélicos, crentes, religiosos, ele está profundamente relacionado, infelizmente, ao sistema religioso a qual ele está inserido? E quando eu falo isso, eu não estou tecendo assim uma crítica assim do tipo que o sistema religioso é tudo ruim, não tem nada de bom, tem que acabar, a gente tem que... Não estou fazendo nenhum tipo de propaganda aos desigrejados. Embora eu também não vou tecer nenhum comentário contrário a eles. Na realidade, eu só quero demonstrar aqui pelos fatos aqui como esse tipo de mentalidade que infelizmente está instaurado dentro dos sistemas religiosos, e eu vou me ater principalmente ao meio evangélico pentecostal, ou pentecostal pirado, como diria o professor Paulo Romero, ele infelizmente ele favorece e ele só potencializa os casos de doenças emocionais, infelizmente. E como eu trato e como eu quero provar e mostrar exatamente isso? Justamente por aquilo que é emanado de cima dos púlpitos das igrejas evangélicas, como por exemplo esses tipos de mensagens antropocêntricas, ou essas mensagens centradas no indivíduo de uma forma tão absoluta que ele acaba destruindo totalmente o senso de coletividade, fraternidade e amor cristão, o qual Jesus e as escrituras nos ensinam. E como que eu falo isso e que tipo de pregação eu estou falando? Eu estou falando, infelizmente, daquele tipo de pregação que é muito comum nos meios pentecostais, nos quais é dito: olha, o fofoqueiro que está falando contra você, Deus vai pegar, Deus vai fazer, Deus vai tratar, o fofoqueiro, o invejoso, sabe aquela pessoa que se levantou contra você? E, infelizmente, quem está ouvindo esse tipo de mensagem não tem o senso crítico, o discernimento de entender que pessoas invejosas, sim, existem. Pessoas fofoqueiras, existem. O problema é esse tipo de mentalidade quando é trazida por meio das igrejas e os crentes começam a olhar uns para os outros como potenciais fofoqueiros, invejosos e pessoas que vão destruir. Sabe a famosa pregação sobre José? José foi vendido pelos seus irmãos, então cuidado com quem você abre a vida. Ou seja, a pessoa que está ali receptiva e é ouvindo esse tipo e recebendo esse tipo de mensagem, olha para o irmão do lado e vê no irmão do lado um potencial irmão de José. E ele se vê como José. E o problema é que o irmão do lado também se enxerga como José e olha para o irmão do lado como um potencial irmão de José. Alguém que vai jogar ele numa cisterna, alguém que vai trapacear, alguém que vai puxar o tapete dele. E isso infelizmente faz com que toda uma igreja se veja como injustiçado, vitimista. A tal da geração mimimi, não é? Começa também potencializada por, infelizmente, esse tipo de pregação. Como eu costumo sempre dizer, a Bíblia nos ensina, o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas fala que nós devemos produzir o fruto do Espírito: amor, mansidão, paz, alegria, tudo isso entre nós. O problema é que esse tipo de pregação que é emanado dos púlpitos evangélicos atuais, eles não produzem nos crentes o fruto do Espírito, mas obras da carne: ira, dissensão, contenda, confusão, gritarias e por aí afora, e coisas semelhantes a essas, como o apóstolo Paulo mesmo diz. Então, infelizmente, as pregações da famosa teologia sabor de mel, não é? Ele instiga e extrai o pior que há e cultiva o que há de pior no ser humano: emoções ruins, emoções negativas. E esse tipo de mensagem elimina completamente a fraternidade cristã que deveria existir entre nós. Agora eu me pergunto como é que esse tipo de pessoa crente consegue participar da ceia do Senhor. E eu digo isso por quê? Porque se formos analisar
capítulo 11 do livro de 1 aos Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos ver que ali ele trata sobre a ceia, e o drama ali que ele quer responder, a pergunta que ele quer responder é como participar da ceia. E em linhas gerais, rapidamente para o vídeo não se estender, o que Paulo estava ali querendo combater e corrigir? Porque na igreja de Corinto, que era uma igreja muito rica do primeiro século, existiam tanto a classe dos pobres, dos escravos, como tinha também a classe dos ricos. E infelizmente os ricos que chegavam primeiro na igreja, e os pobres chegavam depois, né? Porque eram escravos, então tinham que fazer todo o trabalho dos seus senhores estavam mais desocupados, chegavam primeiro, e os pobres tinham que terminar o trabalho, depois se arrumar, ir para a igreja e tudo mais, essas coisas assim. Quando eles iam celebrar a famosa festa do agape, a festa do amor, o que acontecia? Eles faziam sempre um banquete, e nesse banquete, em determinado momento, o presbítero, né, o líder da igreja, se levantava, pegava o pão, partia o pão, e eles comiam ali em memória de Cristo, entendendo que eles eram o corpo em comunhão de Cristo Jesus. O problema é que os ricos que chegavam primeiro, eles pensavam mais ou menos assim: já já vai chegar os passa-fome, vamos comer logo a nossa parte, vamos beber logo, porque senão eles vão chegar, vão comer tudo e a gente fica sem. Olha só o que estava tendo: divisão, sectarismo, partidarismo, a igreja dos ricos e os pobres na mesma igreja. Eles não estavam se enxergando como irmãos. E por conta disso, Paulo diz: eu não vos louvo, porque vocês não entenderam o que é a ceia. A ceia não é algo místico, no sentido misticista da palavra, no sentido negativo. A ceia é um memorial de que nós somos um corpo em Cristo Jesus, onde ele é o cabeça e nós somos um corpo, onde cada um tem a sua função e importância no corpo. Só que essa mentalidade que hoje em dia é pregada, de que o fofoqueiro, e a pessoa olha para o lado e fala: o irmão que está aqui do meu lado é o fofoqueiro, o irmão que está do outro lado é o invejoso, o irmão que está ali na frente é o irmão de José. Entende? Essa mentalidade destrói a unidade da igreja e, por consequência, nós, da mesma forma que a igreja de Corinto, tomamos a ceia para nossa condenação. Porque nós tomamos a igreja com um sentimento no coração de divisão, de partidarismo. E não apenas isso, essas emoções ruins dentro de nós, num corpo formado por vários membros, enfraquece a igreja. E não apenas isso, mas também enfraquece também os nossos afetos. Nos afetam diretamente, nós somos destruídos na nossa própria interioridade. Por quê? Porque Deus criou o ser humano para ser um ser relacional. Aí nós vamos para a igreja e tem muitas pessoas que vai e tem esse pensamento: eu gosto de igreja grande porque lá eu me misturo e eu não preciso me relacionar com ninguém. Olha a mentalidade que nós temos, e nós tomamos a ceia e não percebemos que estamos tomando para a nossa própria condenação. E não apenas isso, mas que nós também estamos destruindo a nossa própria interioridade. Nós estamos fazendo um mal para nós mesmos, porque nós estamos destruindo os nossos afetos. E quando uma pessoa se destrói nos seus afetos, ela se animaliza, ela se embrutece, ela se fecha, ela está potencialmente destruindo a si mesmo nas suas capacidades relacionais, o que vai trazer sobre ela, sim, psicossomatismo e problemas emocionais dos mais diversos, justamente porque minou e destruiu as bases das suas relações. Portanto, eu não quero aqui falar justamente assim de contra a igreja evangélica, a solução não é deixar... Não é isso não que eu estou dizendo. A solução é nós pararmos e abandonarmos e nos arrependermos desse tipo de mentalidade, nos voltarmos para Cristo, entendendo que Ele é o cabeça e nós somos um corpo, abandonarmos e nos arrependermos do pecado desse tipo de pregação, não consumimos mais esse tipo de pregadores que falam dessa forma, fofoqueiro e tudo mais, não consumimos mais teologia sabor de mel, não consumimos mais louvores que enaltecem o ser humano e fala: a roda vai girar, quem viu você embaixo agora vai ver você em cima, quem te viu na prova e não te ajudou, e coisas desse tipo que só fomentem em nós obras da carne e não fruto do Espírito. Vamos cair de joelho, nos humilhar, pedir a Deus misericórdia, porque ainda há tempo e Ele pode restaurar a sua igreja. Então assim, vamos cultivar uma espiritualidade saudável. E para começar, é claro, ative o sininho, dê o seu like, compartilhe e vamos somar juntos para que a gente, em unidade, vocês me ajudando a fortalecer o canal, possamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.